mas foi uma vitória bem significativa, a primeira da Série B, dá um respiro de 24 horas, mas foi um respiro, né? E pode significar uma arrancada gigantesca para o Paysandu. Isso se o Claudinei conseguir trabalhar bem esse time, né? Como ele pode montar o Paysandu para esse repar? Quem vai trazer esses detalhes para a gente é o André Gomes. Claudinei Oliveira, técnico do Paysandu, ele já tinha antecipado que ele não gosta muito de fazer improvisações, não gosta muito de... Por exemplo, no jogo contra o Botafogo, ele teve que colocar um time com um sistema de 3 zagueiros e o Marlon de ala direita. Ele disse que não gosta de fazer isso, mas foi uma questão de necessidade por conta dos desfalques que o Paysandu tinha, não tinha nenhum lateral direito disponível, ele não queria colocar o Heverson, que é lateral esquerdo, canhoto, para jogar de lateral direito, que, querendo ou não, é diferente, mas não ia forçar jogadores lesionados a jogarem, mas quanto mais rápido os jogadores chegassem, ia evitar improvisações. Isso foi o que aconteceu, e isso deve acontecer, na verdade, para o repar de domingo, não é? Porque, vou colocar aí na tela para vocês, o Brian Borges, ele voltou aos treinos hoje no CT Raul Aguilera, não é? Então, com isso, o Brian Borges parte aí como possível titular desse time do Paysandu aí pro jogo de sábado. Vamos ver como é que ele tá, questão fisicamente, né? Se ele tem condições de jogar os 90 minutos, de ser titular na partida, mas é uma boa notícia já aí pro Claudinei. E no caso do Paysandu, o Brian Borges deve permitir ao Claudinei Oliveira voltar ao sistema de 4 defensores, esse 4-4-2 aí que a gente já viu em alguns momentos. Já vimos no segundo tempo da partida contra o Botafogo, já vimos contra o Cuiabá, que o Claudinei já estava, não estava comandando a equipe à beira do gramado, mas ele já estava trabalhando na montagem da equipe, e a tendência é que esse 4-4-2 continue. Podemos ter o PK, o Heverson, a lateral esquerda. Eu coloquei até o contrário ali, na verdade, é o Novígio do lado esquerdo e o Luan Freitas do lado direito, mas o Thalisson fez um jogo tão bom contra o Botafogo de São Paulo que eu acho que o Claudinei vai ter que arrumar um lugar para ele aí nesse time. O Thalisson fez uma partida fantástica. Novamente, eu sou contra fazer um recorte se o jogador é bom ou não, se o técnico presta ou não com um jogo. Mas, com tantos desfalques, com a partida que o Thalisson fez, a confiança, eu acho que valeria a pena manter o Thalisson como titular para esse jogo. Mas aí é dor de cabeça para o Claudinei. É melhor ter jogadores sobrando para serem titulares do que não ter, não é? Que foi um dos grandes problemas aí do Paysandu ao longo da temporada, com o elenco enxuto, que eu já disse aqui várias vezes que era enxuto não só de quantidade, mas de qualidade também. Mas enfim, Novígio, ali ele tá pela direita, mas é pelo lado esquerdo, o Luan Freitas pelo lado direito da zaga, Brian Borges e PK os laterais, aí Vilela e Matheus Vargas, eu não tenho dúvidas que eles devem ser os 2 homens do meio de campo, e nesse 4-4-2 tem algumas variações que podemos ver. Uma delas é no Vila Nova, o Claudinei ele gostava de atuar com um ponta aberto, com características mais atacantes, e do lado contrário, um meia, porque o meia ele centralizava um pouquinho mais no campo para que permitisse que o ala esquerdo avançasse. E com isso, esse jogador pelo lado esquerdo, meia, que ali no caso do campinho tático eu coloquei, pode ser o Denner, que entrou bem no segundo tempo contra o Botafogo, ou pode ser o Ronaldo Henrique, caso o Claudinei queira um meio de campo com um pouquinho mais de pegada. Eu já mencionei aqui várias vezes, e Claudinei parece enxergar o Ronaldo Henrique da mesma forma que eu. Ele não é um camisa 5, ele tem dificuldades nos aspectos defensivos, ele não é um jogador que pode ser o primeiro homem ali do desarme, porque
ele já mostrou ao longo da carreira, por exemplo, no esporte, do Avaí, ser um pouquinho macio, digamos assim, para jogar como um camisa 5, como esse primeiro volante, ali no lugar, por exemplo, do Vilela. Tanto que a gente viu o Ronaldo Henrique mais à frente do Vilela, ao lado do Matheus Vargas, no jogo contra o Botafogo. Contra o Remo, a tendência é que tenhamos o 4-4-2. Imagino o Denner ou o Ronaldo Henrique como esse meio esquerdo, fechando ali para ajudar o PK no lado defensivo e centralizando quando o Paysandu tiver a bola, ali nas costas do Benítez, do Rossi, enfim. São algumas das possibilidades. E na ponta direita podemos ter um ponta com um pouquinho mais de recursos ofensivos, como é o caso do Marlon, pode ser também o Peterson, pode ser o Maurício Garcês, o Vini Farias. O Paysandu contratou uma porrada de pontas, né? Pontas que podem jogar também mais à frente do ataque. Pode ser o próprio Rossi também aberto na direita, apesar de que eu acho que o Rossi, até para manter ele um pouquinho mais fresco fisicamente, deve jogar ao lado do Benítez, não é? No ataque. Mas aí eu imagino o Paysandu nesse 4-4-2 com o meia pelo lado esquerdo, centralizando no momento com bola para que o ala avance e o ponta direita fique aberto pelo lado direito mesmo, para tentar ali nas jogadas de 1 contra 1 com o Sávio. E vai ser interessante ver esse jogo aí, como que o Claudinei monta a equipe, como que está disponível hoje. Eu imagino o Paysandu nesse 4-4-2, talvez ali com o Heverson entrando no lugar do PK, o Thalisson no lugar ou do Novígio, do Luan Freitas, mas enfim, não deve mudar muita coisa disso aí. O Paysandu para esse clássico de domingo, às 18h30 da noite, no estádio do Mangueirão,